amigos, começando mais um Pod Alfa de Alfaia Rodrigues, onde tudo começou lá na nossa infância. Eu, Luciano e um monte de amigos brincamos de quê, meu caro professor? Vixe Maria, brincávamos de quase tudo, futebol, ia pra praia, surfar, taco, bolinha de gude, briga, até xadrez a gente jogava lá. Lá na rua, lá na infância, tinha alguém que defendia a gente? Tinha não, né? O Emerson, né? O Emerson era nosso advogado, né? Era, né? Era querido por todos, né? Então ele fazia as tratativas lá. Ele fazia, né? Julgava a causa, né? É. E hoje aqui estamos com uma convidada ilustre, especial. Apresenta ela, Luciano. Estamos aqui com a Daphne Damasceno, advogada, e ela vai falar um pouco aí da área que ela trabalha especificamente, vai tirar muita dúvida para nós. Seja bem-vinda, Daphne. Bom, na verdade, né? Muito feliz de estar aqui com vocês, né? É uma honra estar aqui para falar de um tema que eu super gosto, que é a profissão que eu escolhi com muita paixão. Então, estou aqui disposta, né, a responder as perguntas, a gente bater um papo, né, bacana. Até conversei com o Alexandre, né, antes, falei, não vou dar palestra aqui, vai ser um papo, né, bem descontraído, e ficou aqui à disposição. No meio do bate-papo, eu já tenho a minha pergunta, que você já deve até imaginar qual seja, mas no meio da conversa Claro. eu vou jogar aquela pergunta que já está aqui. Preparada há dias, na hora, tá tudo pô, bem. Então. Há anos já está preparada essa pergunta. De repente essa resposta é boa, né, Luciano? Vai que é mais rápido do que eu estou pensando, né? Pô. Então, tô aqui, Então bora. vamos. Então, Daphne, primeira pergunta, a gente quer saber um pouquinho lá da tua essência. Como é que foi tua infância? Do que tu brincava? Foi aqui na Baixada? Como é que foi? Bom, então, eu tive uma infância muito boa, né? Brinquei bastante, sempre morei em São Vicente, né? Nasci aqui no hospital daqui de Santos, né? Mas sempre morei em São Vicente, tive uma infância muito boa, com muita presença, assim, dos meus pais. Eles eram muito participativos, né? Sempre estavam ali comigo e também gostava muito de atividades extracurriculares. Então, não posso fugir desse assunto, né, que até me fez chegar na profissão que eu tenho hoje. Então, na escola que eu frequentava, tinha atividades extracurriculares, quem estava lá? Eu estava lá. Então, se tinha aula de espanhol, se tinha aula de inglês, né, de repente a parte, né, mais ali de forma específica, desenho em quadrinho. Então, todas as atividades extracurriculares, eu estava lá. Então, eu brincava... trocava a brincadeira para participar por um estudo, por uma experiência diferente. Sim, eu gostava bastante de brincar, brinquei muito de boneca, né? Coisa de menina mesmo, né? Boneca, de Barbie, mas também conciliava com as atividades extracurriculares. Então, eu sempre fui uma boa aluna, né? Que eu acredito que essa também é uma das perguntas que vocês fazem, e nunca faltei na escola, gente. Isso era natural de você ou era os seus pais ficavam assim, tem uma atividade extracurricular, vai? Assim, nunca foi uma imposição dos meus pais. É claro que foi, né, derivado deles que eu, né, sempre fui estudiosa, óbvio, né? Sempre me incentivaram ao estudo, desde pequena me perguntavam o que eu queria ser quando crescer, né? Mas nunca foi uma imposição, sempre foi uma coisa bem leve, mas isso partia de mim, mas obviamente foi por conta deles. Então, nunca faltei só faltei na escola, gente, na segunda série que eu peguei catapora. Então, eu tive que faltar por alguns dias e fiquei decepcionadíssima com aquilo. Aquilo foi fatal para mim. Fiquei muito mal porque faltei na escola, inclusive na faculdade, gente. Né? Cheguei na faculdade, o primeiro ano eu nunca faltei, só que tem a tal da semana do saco cheio, né? Que, salvo engano, acontece ali em outubro, entre 12, né? Dia ali do feriado da Nossa Senhora, né? E também dia 15, que é dia dos professores. E vou lá eu para a faculdade. Quando o professor chega na sala, então, o professor chega na sala e fala, Daphne, só tem você, Daphne? Eu falei, então, mas eu vim para estudar, né? Então, mas a gente está na semana do saco cheio, só que o professor jamais, né, iria falar para alguém faltar. Cabia o quê? Aos alunos deixar de ir. Mas como eu né, ouvi ali rumores, etc., mas eu falei, não vou ligar para isso. Estou aqui focada para estudar. Porque assim, gente, graças a Deus, os meus pais sempre tiveram condições de garantir, né, ali o nosso conforto, nosso bem-estar. Então, eles têm faculdade também? Então, meu pai é militar e minha mãe é professora. Né? Minha mãe é servidora pública também. E aí o que acontece? Eu estudei em escola pública até o ensino fundamental, que para mim, a meu ver, a escola pública até o nível fundamental é boa. Até porque minha mãe hoje dá aula em nível fundamental. Né? E a gente compara os estudos do nível fundamental com a escola particular, nível fundamental é a mesma coisa para nós. Né? Nível médio e faculdade, meu pai pagou.
Né? Então, eu sempre quis dar muito valor a isso. Né? Então, cada real que meu pai gastou comigo, eu dei valor. Queria honrar. Exatamente, porque inclusive fiz, né, faculdade de Direito e no 4º ano eu antecipei todo o meu TCC. No 5º ano, eu já iniciei o ano já apresentando meu TCC, tirei nota máxima. No primeiro semestre do 5º ano, já passei na UAB de primeira, tanto primeira e segunda fase. Ô, Daphne, né? não precisa ficar humilhando a gente, tá bom? Não, a questão aqui não é humilhar, né? Você tá top, né? Que é um dom que Deus te deu, tá tudo bem. Mas a questão aqui é de valorizar os estudos, Sim, porque sim. a gente vê hoje tanta gente que também tem essa oportunidade dos pais Mas pagarem isso. os estudos e Mas não não dão dá o valor. devido valor. E eu sempre fiz questão de dar todo o valor àquilo que os meus pais, né, fizeram por Sacrificavam mim. Honrar, exatamente, honrar aquilo. Né? Então, no 5º ano, já faltavam 6 meses e já tinha a carteira da UAB em mãos. E aí eu peguei esses últimos 6 meses para fazer o curso de conciliação e de mediação. Então, eu saí da faculdade advogada, mediadora e conciliadora. Então, eu vou abrir para vocês fazerem perguntas para eu não prosseguir respondendo tudo aqui. Ô Daphne, Oi. quando você era criança, você já sabia que queria ser advogada ou não? E qual foi o momento que você percebeu, é isso que eu quero? Bom, né, eu tenho uma tia que é advogada e assim, ela mora em São Paulo e quando nós éramos crianças, né, eu e meus primos, ela vinha para cá, né? Então tinha certas datas que ela vinha para a Baixada para conviver ali com os sobrinhos. E ela contava as histórias dela, né, no tribunal, de defender as pessoas, né, de buscar pela justiça. Mas esse contato era mais quando eu era criança. E o que acontece, gente? Eu acho que a justiça, ela não está só presente no tribunal. Ela está presente em qualquer ambiência. Por exemplo, meu pai é policial militar. Então, quando ele saía de casa, ele se despedia de nós, porque ele não sabia se ele ia voltar. Que triste, hein? Meu? Isso me toca bastante, né? E ele Todo falava, dia, né? todos os dias, gente. Então, ele falava assim, olha, para minha mãe, para mim e para minha irmã, ele falava assim, eu tô indo servir e honrar, né? Servir as pessoas. Aquela questão da força e da honra. Isso não é justiça, gente? Ele não precisava, Ele podia estava, escolher qualquer outra profissão. mas é assim, ele não precisava estar no tribunal. Às vezes estava, porque por conta do ofício ali da profissão. Sim. Mas isso para mim ele fazia justiça, ele ajudava as pessoas, ele tem essa missão. Né? A minha mãe também, minha mãe é professora. Será que um professor, né, você é professor, será que ele não faz justiça numa sala de aula? Né? Então, eu tive esses exemplos de justiça, né, na minha família e falei, também quero, né, ser indispensável à administração da justiça. Né? E vou escolher uma profissão que também tem a ver com justiça. Então, eu peguei essa bagagem deles, mas escolhi uma profissão que eu verifiquei que tinha mais a ver comigo, mais afinidade comigo. Né? Não quero menosprezar nenhuma outra profissão, mas no artigo 133 da Constituição Federal fala que o advogado ele é indispensável à administração da justiça. Falei, então já sei o que eu vou ser. Né? Continuar buscando aí por essa justiça. E após formada, como é que tu entrou no mercado de trabalho? Bom, né, que nem eu falei para vocês, acabei de falar, eu já saí da faculdade, no 6º ano eu já era advogada, conciliadora e mediadora. Né? E eu assisti uma palestra, quando eu estava na faculdade, da doutora Vanessa Alfiero da Rocha, não sei se vocês conhecem, uma juíza, que ela é pioneira no Brasil da conciliação e da mediação. Ela é juíza da 2ª Vara, né, titular de São Vicente. E quando eu assisti aquela palestra, eu me encantei, porque ela falava de cultura de paz, ela falava de práticas restaurativas. Então, o meu TCC foi sobre, né, tinha um pouquinho desse assunto. Então, quando eu estava lá, né, faltava um semestre para eu acabar a faculdade, e eu vi esse curso disponível na faculdade, né? Era pago também, mas eu falei, poxa vida, por que não fazer se eu me apaixonei por esses temas das práticas restaurativas e da cultura de paz, né? E aí o que acontece? Eu fiz esse curso, né? Saí da faculdade, já comecei a atuar no Sejusc de Santos, porque eu fiz estágio na faculdade com 2 professores, né? Um juiz, que eu fiz estágio no próprio Tribunal de Justiça, né? No fórum. E só que assim, o que acontece? Mesmo se eu quisesse ser juíza, eu tinha que advogar antes, né? Porque não sei se todos já sabem, o magistrado, o Ministério Público, né? O promotor, o delegado tem que ter experiência anterior, né? Ali com a prática jurídica antes de assumir esses cargos e prestar esses concursos, né? Então, eu fiz esse estágio com esse juiz e após fiz um estágio com uma professora que era advogada.
E ela também atuava com essa mediação, com essas práticas restaurativas. E ela falou... Mas era algo que tu escolhia ou foi natural também? Como assim? A prática mediadora, que as pessoas que te ensinavam, era algo que, tipo assim, você escolheu, eu quero isso aqui, ou não? Foi sem querer e o negócio foi te levando para essa área? Então, tudo começou quando eu assisti essa palestra da juíza de São Vicente. Né? Ela, inclusive, lá em São Vicente tem uma casa da família que propicia as práticas restaurativas, né? Então, no elevador tem uma música que acalma, né? Propicia mesmo a mediação e a conciliação. Então, a partir desse momento, em 2014, eu já me encantei com a conciliação e mediação. Então, por isso que eu fiz o curso, exatamente, fiz o curso de mediadora, conciliadora, saí da faculdade, né? Aí essa professora que eu fiz estágio, ela falou, Daphne, vai inaugurar o Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Santos, né? E aí, no ano que inaugurou, bem no comecinho do ano, foi o ano que eu estava no meu 6º ano da faculdade, que a gente chama, né? E aí eu fui lá, conversei com o juiz, que na época era o Dr. Joel, falei para ele desse meu interesse, que eu tinha acabado de me formar, que eu queria praticar, tinha feito estágio, etc. E aí, no ano da inauguração do Sejusc, né, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos aqui de Santos, eu também já comecei como conciliadora e mediadora. Ele te chamou? Ele me chamou, porque eu fui lá, meti as caras, né? O não já tinha. Exatamente. Então, eu fui lá me apresentar, né? Falei assim, olha, fiz estágio, né? Sou dedicada, etc. Por quê? Inclusive, eu falo isso hoje para os advogados. Quando você não tem experiência, então você tem que mostrar o quê? Firmeza no que você está falando. Porque você, né, é novo. Sustentar a palavra. Eu tinha 23 anos, né? Não tinha experiência. Uma menininha no meio de um monte de leão. Exatamente. Então, se eu não mostrasse ali, se eu não chegasse à altura, se eu não me posicionasse... Gente, porque para mim a imagem, ela é muito importante. Porque imagem, para mim, ela envolve postura. Então, se você não sabe se posicionar, né? Exatamente. Então, você imagina uma pessoa com 23 anos, sem experiência, e já pensou sem postura, sem saber se comunicar com as pessoas, como que ia seria ser? O natural. Tá tudo bem. Tá tudo bem, mas eu falei, não, eu quero me destacar. Fazer a diferença. Exatamente, para honrar o quê? O que eu falei para vocês anteriormente, tudo que meus pais fizeram por mim e a minha missão aqui na Terra. E todo o sacrifício que você estudou. Exatamente, né? Porque os pais, eles têm uma participação muito grande, mas é uma via de mão dupla. Então, os nossos pais, né, a meu ver, precisam fazer isso por nós. Né? Eu falo por mim, porque se eu tiver um filho, hoje eu não tenho. Então, eu quis ter esse filho, então eu tenho que provê-lo, correto? Mas o filho também tem participação nisso. O marido também tem que prover, viu? Porque tem os maridos que ultimamente não tá querendo prover nada. Cada um no seu papel, Cuidado, né? Daphne, tem marido que não tá querendo nada. Mas, independente desses papéis que a gente sabe que é importante, a gente também tem que fazer a nossa parte. Sim. Não é? Então, eu falei, eu tenho que ir lá e me mostrar, né? E aí consegui essa vaga no Sejusc, que eu atuo até hoje, né? Graças a Deus, não trabalho então já vai se aposentar, né? Olha, essa palavra mexe contigo, hein? Mexe contigo? Vixe Maria, disparou né, aqui, ó. Gente? Então já vai falar sobre isso, né? E com a reforma da Previdência, eu acho que vou ter que trabalhar mais um pouquinho. Vai ter que né? trabalhar. Exatamente. Aí nesse 6º ano eu comecei a atuar no Sejusc, que foi muito bom para mim. Né, ali eu estava na condição de mediador, de conciliador, numa mesa redonda, né, presidindo ali umas partes, utilizando de ferramentas, princípios e valores, né, mediando, conciliando, então foi muito bom. E nesse mesmo ano eu também comecei a advogar. E eu comecei a advogar em várias áreas para saber qual era que eu ia me apaixonar, né, fora mediação e conciliação. Então eu comecei a atuar na área civil, com família, né, direito previdenciário, direito trabalhista, até eu encontrar as minhas áreas que eu atuo hoje. Seu nicho. Né? E aí, no próximo ano, eu comecei a atuar em várias áreas. No outro ano, eu já abri meu escritório. Meus pais sempre me incentivaram, né, muito. Então, eles falavam, Daphne, né, abre o seu escritório, vai pra cima que vai dar certo. E deu. Né? Eu abri meu escritório aqui em Santos, mas como eu moro em São Vicente, e a maioria dos meus clientes, né, é de lá, então eu tive que migrar para lá. Por causa do círculo de amizades. Isso, não, e também a questão do centro da Baixada Santista. Porque aqui, uma pessoa de Praia Grande, para chegar até aqui, é um pouquinho mais complicado. Então eu fiquei 1 ano aqui em Santos, aí depois eu fui já para São Vicente, e acabou se tornando ali o centro. Então vão pessoas de Guarujá, de Praia Grande, né, de Santos. Santos também né? é perto. Então ali, né, eu tô até hoje. E deu certo. Ô, Daphne, e o que te fez se especializar em direito previdenciário? Onde que foi a virada de chave? Não, é isso. Tá. Então, quando eu comecei a atuar nesse primeiro ano, que eu falei assim, né, vou verificar quais são as áreas, né, que me cativa,
né? Porque eu acho que assim, o que faz a gente fazer um bom trabalho, até aquela frase, né, de praxe, é a gente amar o que a gente faz, não é? Então, quando a gente tem, exatamente, quando a gente teve, né, tem essa paixão, pôde escolher o trabalho, etc. Então, eu falei, eu preciso amar mais ainda o que eu faço. Foi então que eu conheci a área previdenciária, eu comecei a atuar. Só que, gente, o que eu percebi da área previdenciária? As pessoas, elas trabalham muito hoje, certo, né? E elas esperam por um fenômeno. Qual é esse fenômeno, gente? Como vocês vão descobrir? Um milagre. Fora o milagre! Pô, tô esperando o meu, já tô ansioso. E qual é esse milagre, gente? Qual é esse fenômeno? Aposentadoria? Aposentadoria. Ah, eu já dei até trimelique aqui, meu Deus do céu. Será que eu chego? Mas deixa mais pra frente, vai, continua aí, Daphne. E aí o que acontece? Eu percebi, poxa vida, as pessoas me procuravam, né? Trabalhavam bastante. E o que tem? Gente, direito previdenciário, para a pessoa se aposentar, a pessoa precisa contribuir. E contribuir através do quê? Vou fazer perguntas para vocês. Vocês acharam que só vocês vão fazer para mim? O programa é seu. Vai em frente. Né? A surpresa era essa, né? Vocês acharam que ia ter surpresa no final, então. A pessoa faz o quê para ela se aposentar, gente? Ela rala, trabalha muito. Então, o que eu percebi? As pessoas trabalham muito, esperam muito por esse milagre. E chega lá, recebe a migalha. Recebe pouco. Mas por que vocês acham que elas recebem pouco? Falta de instrução. Que mais? E direcionamento para fazer a contribuição, porque tem uns códigozinhos lá que te aposenta com coisas maiores, com um privilégiozinho maior. Isso mesmo. E ninguém fala nada, porque todo mundo quer... Assim, aquele ditado que eu sempre falo aqui, eu quero te ver bem, mas nunca melhor que eu. É sempre assim. Ninguém quer dar o caminho, né, das rochas ali para a pessoa passar e viver um momento feliz depois de todo aquele ramo. É o que eu compreendo. Claro, e eu respeito, né, o seu posicionamento, mas aí o que acontece? As pessoas, elas trabalham muito, só que elas não procuram instrução. Não procuram instrução. Porque também tem que partir dessas pessoas. Mas isso parte também dos ensinamentos dos pais. Os pais também, infelizmente, não direcionavam, porque também não foram direcionados. Exatamente. E vamos nisso ali, mesmo, naquele caminho de formiga, que eu chamo caminho da formiga. A formiga não faz o caminho e todas vão ali atrás. E é exatamente isso, Alexandre, né? As pessoas que não sabem o que é uma estratégia, o que é um planejamento, que os pais não passaram, meus pais sempre me passaram, olha, você precisa se planejar, você precisa se estruturar, ter uma estratégia. E o que acontece? Eu percebi isso, as pessoas trabalhavam muito, mas aí na hora, né, ali que ela tem que usufruir disso, não tinha um planejamento. Então, a pessoa entra sozinha para requerer o benefício junto ao INSS ou junto ao regime próprio, né? Sim. Que é o servidor público. Ou junto ao regime militar, que eu também atuo nessa área. E aí vai no mínimo, que é o padrão que eles colocam. Para que eu vou te pagar mais se eu posso pagar o mínimo, você não tem quem te defenda? Exatamente. Mas aí o que acontece? No dia 13 de novembro... novembro... Depois para recorrer, né, Daphne? Então, isso. Mas aí é a hora que nós entramos, nós advogados. Por quê? Porque as pessoas... Isso mudou, né? Antigamente as pessoas só nos procuravam para remediar. Hoje já nos procuram para prevenir. Sim. Com o bendito planejamento previdenciário, que eu trabalho muito com isso. Já chego ganhando aquela bolada legal, em vez de ganhar aquela miserinha e depois recorrer. Sim, mas porque hoje a pessoa procura um profissional antes de se aposentar. Sim. Eu atendo clientes que têm 35 anos, gente. Quando que aconteceu isso? Né? De uma pessoa se planejar para se aposentar aos 35 anos, aos 40 anos. Né? Antigamente as pessoas nos procuravam só a partir dos 55 anos. Mas desculpa, que tipo de pergunta de auxílio que eles pedem para você? Porque falta uma boa caminhada para eles se aposentarem. Como é que é esse planejamento? Que eu fiquei curioso agora. O que acontece? Uma pessoa que é um autônomo, né? Então ele quer saber a forma que ele tem que contribuir. Faz sentido. Porque o autônomo, ele mesmo tem que contribuir. Sim. Né? Porque não sei se todos sabem, né? A contribuição previdenciária, gente, ela não é uma faculdade. Ela é uma obrigação. Então, todas as pessoas que trabalham, né, que ganham dinheiro de forma formal ou informal, têm que contribuir. É um tributo obrigatório. Né? Então, se a pessoa, mesmo tendo essa obrigatoriedade, não sabe como contribuir, ela vai contribuir de forma errada. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes ela vai contribuir mais
mas no final ela recebe menos do que ela contribuiu pela proporção. Eu vou pegar esse exemplo que você deu. Hoje, a pessoa só pode contribuir até o teto da Previdência Social. Salvo engano, hoje já está 8 mil e pouquinho. Aumenta um pouquinho. Isso. E aí o que acontece? Se a pessoa contribuir a maior, né, além desse valor, não vai computar. Por quê? Porque tem um teto do INSS. Aí eu estou falando de regime geral, porque que nem eu falei para vocês, existem vários regimes, e né? Esse dinheiro não volta. E aí, para voltar, a pessoa vai precisar o quê? Requerer essa restituição junto à Receita Federal. Mas se a pessoa 50 anos ela recebe. Mas se a pessoa não conhece, se a pessoa não procura um profissional, como que ela vai saber disso? Ela vai pagar e... Exatamente. Tem muitas pessoas hoje que elas acham que a contribuição do MEI, que é o microempreendedor individual, porque assim, ele só contribui com 5%. Sim, que é 80 e poucos reais. Hoje assim. 70 e pouco, 80 e pouco. É bem pouquinho, né? Porque vai incidir sobre o salário mínimo hoje, que é 1.518. Só que as pessoas, o que elas pensam? Então tô feito. Né? De repente a pessoa nem tem, gente, ele nem é um microempreendedor, ele é um autônomo, quer contribuir como MEI achando que vai se dar bem. Só o que acontece? Quando a pessoa contribui como MEI, só se aposenta por idade. Então, como que está a aposentadoria hoje por idade, né? Para o homem, 65 anos. Pensei que era 125 anos. Até lá vai mudar, calma. Mas aí, 65 anos e 15 anos para quem começou a trabalhar antes da reforma. Sim. Para quem começou a trabalhar pós-reforma, pós dia 13 de novembro, esse negócio? tem 5, né? Tiveram 5 regras de transição. Por isso que hoje é importante a pessoa o quê? Procurar um profissional. Então tu se aposenta, fica tranquilo. Porque as pessoas que começaram a contribuir antes, tem que ter uma regra que as beneficie. Correto? Né? Senão elas iam chegar com 70 e às vezes o trabalho dela era muito mais pesado do que hoje. Hoje tem trabalho de internet, essas coisas que é um pouco mais leve pro corpo. Então, o que acontece, né? Tem as Antes pessoas era muito manual. Isso, mas as pessoas que trabalham, por exemplo, no meio rural, essas pessoas têm... 25 anos, né? Mas elas têm aposentadoria, dependendo se é híbrida ou não, diferenciada. Sim. Entende? Mas como que a pessoa vai saber de tudo isso se ela não procura um profissional? Se não procura. Então, bom, esse caso desse cliente, ele chegou no meu escritório, ele contribuiu como MEI. Só que ele tinha, na época, 60 anos, né? E ele contribuiu como MEI durante 35 anos. E ele falou, doutora, olha só, contribuí durante 35 anos, tenho 60 anos, né? Quero me aposentar. Quando eu fui verificar, porque o que acontece? Quando a pessoa me procura, quando o cliente me procura, eu falo, olha, me traga todas as carteiras de trabalho, guias da Previdência Social, que são aqueles carnezinhos laranjas, né? Que gente, as pessoas contribuíam e apagavam, enfim. Falei, me traz toda a documentação que você tem da sua vida laboral, da sua vida trabalhista, para eu analisar. Quando eu fui analisar, gente, a contribuição era por MEI. E MEI só se aposenta por idade. Aí ele tinha mais 5 anos para pagar. Ele tinha mais 5 anos para pagar. E ele falou, mas poxa vida, eu achei que ia me aposentar agora. Coitado. Eu falei, então, vai ter que esperar. Não, se ele quisesse, se ele não estivesse trabalhando e quisesse esperar, tudo bem. Agora, se ele continuasse trabalhando, é obrigação dele pagar. Mas pagar da forma correta. Se ele não é MEI, não tem que pagar como MEI. Apesar que, faltando esses 5 anos, ainda dava para corrigir para ele poder ganhar mais do que um salário mínimo. Mas contribuir um pouco mais para ele fazer uma estratégia. Você chegou no ponto, né, cirúrgico da questão. Os últimos 5 anos, na verdade, é o que soma. Mas aí o que acontece, Alexandre? Para ele conseguir um benefício maior, ele tem que contribuir, ele contribuiu 5%, certo? Sim. Para ele ter uma aposentadoria por tempo de contribuição, ele precisava complementar para 15%, para ficar no final 20%. Tá. Você imagina ele complementar de todo esse período. E se ele complementar só através do salário mínimo, vai incidir sobre o quê? Sobre o salário mínimo. Então, se ele quiser ganhar mais que o salário mínimo, tem que contribuir com mais que o salário mínimo. Sim. Entende? Sim. Então, olha quantas contribuições e índice de juros e correção monetária. Então, tá vendo como a orientação é importante? Então, respondendo a sua pergunta, né, Luciano? Por que eu quis atuar nessa área? Porque eu falei, poxa vida, as pessoas esperam por toda a vida, por esse momento, né? Sendo injustiçadas, trabalham muito, e eu não estou fazendo nada mas por elas. não fazem um planejamento previdenciário. Então, no final ali, na melhor idade, né, que tinha que ser melhor, mas acaba não sendo, idade. A pessoa não tem o quê? Não tem valores suficientes para, né, prover a sua própria subsistência, gente. Então, isso é muito sério. Sim, porque a aposentadoria, vamos falar Sim. claro, até mesmo R$8.000 por mês com um aposentado, Sim. que às vezes tem
um neto em casa, alguma coisa assim. Medicamentos, alguma doença. Medicamentos, que tem muito. Mas, olha, outro ponto importante. Acaba sendo... Às vezes ele não conseguiu o Escasso. imóvel próprio, ele está pagando um aluguel. Exatamente isso. Né? Às vezes o idoso, ele cuida do pai e da mãe dele, que está vivo, e está com o salário mínimo lá do idoso. E aquela pessoa, gente, que não contribuiu, olha só outro caso, como o direito previdenciário ele é importante. A pessoa que não contribuiu, falece e deixa filhos. O filho não vai ganhar pensão por morte, gente. Sim. E se os dois pais, né, falecem em um acidente, os dois não contribuíam, trabalhavam, mas falavam, eu não vou pagar dinheiro nenhum para o governo, não vou pagar tributo nenhum. Aí falece e os filhos ficam como? Né? Porque assim, quando a pessoa ela trabalhava de forma informal, para ter uma contribuição pós-mortem, hoje é muito discutido no Poder Judiciário. Agora, se ele fosse um MEI que não estivesse pagando aquela contribuição, dá sim para pagar pós-óbito. Mas se não, se a pessoa fosse, né, Dá para pagar após óbito? Mortem, isso, se a pessoa for MEI. Vamos supor que a pessoa tem um MEI aberto. Entendi, mas ele não estava pagando. Não ele estava morreu, pagando, morreu. Tem aí, sim a possibilidade de pagar. Tipo né? um retroativo. Isso, então os dependentes podem sim. Tô sim. entendendo, meu amigo. Eu tô ligado no negócio. É isso mesmo, eles podem sim pagar para obter essa pensão por morte. Mas no Muito caso, legal. mas tá vendo como o MEI, ele é formal, porque ele tem um registro. Sim, tem certo? um CNPJ. Exato. Ó, outro caso seria se a pessoa trabalhasse, mas não fosse registrada. Trabalha numa empresa, a empresa ainda não registrou. Faleceu, a empresa também tem essa obrigatoriedade de pagar. Os dependentes entram com uma ação trabalhista, comprovar o vínculo para a empresa pagar a contribuição e os dependentes receberem essa pensão por morte. O contribuinte individual é diferente, porque todo mundo ia alegar que era contribuinte individual. O marido da minha tia morreu assim. Ele estava com câncer no pulmão, ele foi trabalhar. Um mês depois ele faleceu. Só que ele trabalhou a vida inteira como autônomo, mas nesse momento ele foi registrado. E quando ele morreu, a minha tia conseguiu receber a aposentadoria. Por conta disso, disso. Cara. Mas tá vendo? Mas olha a sorte. Mas olha que bacana que foi. Né? Se ele não tivesse conseguido esse vínculo, se ele fosse autônomo a vida inteira, não ia conseguir. Não ia. Porque, né, repito, todo mundo ia alegar que era autônomo. Vou te falar. E os filhos não receberiam. Sabe por quê? Porque ele viveu a vida dele, ok? Sim. E ele paga impostos a vida dele toda. Mas o imposto que deveria pagar não direto, não pagou. Não direto. Sim. Mas de uma forma terceirizada. Óbvio que tem pessoas que nunca fez uma para a hora do Brasil. Isso aí é fato. Conheço alguns, tá tudo bem. Né? Cada um vive a vida que quiser. Mas a grande maioria do cidadão, ele trabalha. Né? E assim, eu acho injusto a pessoa não receber. Que nem o da minha irmã, o Emerson, falecido, meu cunhado, ele trabalhou a vida inteira como professor, né? Foi do exército, depois saiu, virou professor, trabalhou, aí ele foi abrir um negócio com a minha irmã, e aí ele faleceu de Covid. Só que ele ficou, acho que mais de um ano e pouco sem pagar. E aí ele faleceu, o governo não deu para minha irmã um salário mínimo uma pensão de tudo que ele contribuiu a vida inteira. Então assim, eu acho meio que injusto a situação, tinha que pesar um pouco mais nesses casos. O cara trabalhou a vida inteira e aí ele foi tentar viver a vida dele para ganhar um pouco mais, que é o direito de todo mundo, tá tudo certo. E aí chega lá por algum motivo financeiro que todo mundo sabe que empresário não tem vida fácil. Ainda mais na pandemia, né? Sim, ainda mais aqueles empresários e microempresários que não têm ajuda de papai e mamãe. Né? E aí aconteceu uma fatalidade dessa e não dá um salário mínimo para a pessoa, para viúva, por viúva, eu acho bem injusto. Sim, não, eu respeito essa opinião. Mas regra é regra. Sim, mas o que acontece? Assim, eu defendo que a contribuição ela tem que existir, né? Por quê? O caráter do regime da Previdência, né, do regime geral da Previdência Social, ele é solidário. Então, a gente contribui hoje, né? Para quem? Para os aposentados de hoje. Quando a gente se aposentar, quem vai contribuir, né? Quem vai garantir ali a nossa aposentadoria?
quem estiver trabalhando à época. Apesar que tem mais aposentado hoje do que quem contribui. Mas é por isso que aconteceu a reforma da Previdência, Sim. Alexandre. Por quê, né? Mas por que a reforma da Previdência não aconteceu no salário dos políticos? Entendeu? É isso que indigna. É porque assim... Porque eles aumentaram o salário deles, eles são isentos de imposto, eles têm mordomia de auxílio paletó, auxílio não sei o que, auxílio não sei o que lá, auxílio gás, auxílio combustível. Tem cara lá que gasta 300 mil reais por mês de combustível e tá tudo certo, todo mundo defende, viajam, gastam de tudo do bom e do melhor, tomam água, cada aguinha 140 reais, tá tudo bem, o povo não reclama, esse é só outro que aí tipo vai de no reforma. teu bolso, Isso, no meu exatamente, bolso, no bolso do isso fulano, mesmo. no bolso do cano. Dos que ganham menos, Porque e assim, o cara lá não tem nem faculdade, tu tem. O cara não tem faculdade e ganha mais que tu. Tá certo? Ah, pelo amor de não, Deus. mas eu também sou a favor, sim, desse tipo de reforma, que é outra Teria que ser reforma. total. Isso, que é uma reforma do salário. Vamos tirar né, todo desses mundo, vamos tirar deputados, todo mundo. exatamente. Pô. Né? Porque assim, com relação à reforma da Previdência, que tem a ver ali as contribuições, ela de fato iria acontecer. Sim, né? sim, Muitas porque pessoas tava falam, explodindo já. muitas pessoas falam assim, mas o governo, etc. Isso era no tempo da Dilma ainda. Já, Então, e antes também até. aconteceu reforma trabalhista, que foi em outro governo, foi em 2017. Então, as pessoas que falam assim, a reforma da Previdência aconteceu, foi por conta do governo. Não. Mas no outro governo, no governo anterior ao que aconteceu a reforma da Previdência, aconteceu a reforma trabalhista, gente. Né? Então, as reformas, elas vão acontecer. E qual foi o ponto principal da reforma da Previdência? As pessoas estão vivendo mais. E antes da reforma, não tinha idade mínima para se aposentar. Eu concordo com a reforma? Não concordo. Vejo que ela é necessária? Vejo. Né? Porque as pessoas, né, o homem, para se aposentar por tempo de contribuição, precisava ter quanto tempo, gente? Vocês sabem? 35. 35 anos. E a mulher? 30. 30 anos. Então, se o homem começasse a trabalhar, né? Vamos supor que ele começou a trabalhar lá Com como 15 menor anos. aprendiz, 15 anos. Contribuía por 35 e depois se aposentava. Só que a expectativa de sobrevida dele era muito alta. Então, o INSS ia ter o quê? Mais prejuízo. A meu ver, né? É prejuízo não, porque a pessoa trabalhou por 35 anos. Mas para o governo, eles começaram a entender que começou a ter esse prejuízo. Né? Então, por conta de uma projeção futura que houve essa reforma. Porque hoje, se você me perguntar, a Previdência está quebrada? A meu ver, não. Porque até o joguinho lá, que quem gosta de jogar na lotérica, eles fazem um joguinho, tem um percentual que vai para a Previdência. Então, mas uma projeção futura, né, verificando todas essas finanças, né, custeio, etc., foi necessário se fazer essa reforma da Previdência. Como ela ia acontecer independentemente de qualquer governo. Sim, né? É o que eu estou falando, até mesmo Sim. antes do tempo da Dilma ia acontecer. Exatamente. Já estavam enrolando, só estavam protelando Isso. só. Até porque a reforma trabalhista, conforme eu disse, aconteceu em 2017. E quando a gente fala nisso, a gente fica com calor. Fala de porque, aposentadoria, meu ah, amigo, que já tô suando aqui. É, né? Aí- Fica apreensivo. Aí lembra deles. Deles? É deles? Deles quem? Deles quem? Deles quem? Mundial Refrigeração, o seu ambiente na temperatura certa. Empresa com mais de 20 anos no mercado, o atendimento é 5 estrelas, eles trabalham com vendas, manutenção e instalação. E temos também a Turtle, que é uma camisaria refinada de algodão egípcio. E ao comprar uma camisa da Turtle, você também ajuda algumas instituições. SOS Câncer, SOS Bichos e Missão África Turtle. E temos também os nossos amigos do estúdio Tela VIP. Você quer fazer o seu podcast, o seu comercial, algo relacionado à gravação profissional, entre em contato com eles no @telavip. Toca daí. Ô Daphne, e Oi. mudando um pouquinho de área, você também trabalha na justiça restaurativa. O que é essa justiça restaurativa e como é que tu chegou nela? Bom, né, eu acho que é importante também falar sobre a mediação e sobre a conciliação, né? Inclusive, tem palestras que eu falo sobre esse tema, diferença de mediação, conciliação e de justiça restaurativa. Então, o que são esses institutos, né? Vamos, então, primeiro falar sobre mediação e conciliação. São institutos, né, que visam o quê? O empoderamento dessas partes,
visam uma autocomposição, visam, na verdade, trazer uma escuta ativa, um bom diálogo, uma boa comunicação, uma comunicação não violenta. E, na verdade, gente, quando a gente fala de conciliação e de mediação, né, a gente fala de métodos adequados de solução de conflitos. Que eu, particularmente, eu penso que não deveria ser conflitos, deveria ser confronto. Porque vocês sabem a diferença de conflito e confronto? Explique-me. Qual é a diferença de conflito e confronto? Vamos supor, então, Alexandre, você fala... Conflito é algo que não... Confronto de ideias, talvez. Tá quente. Conflito já vê que é uma... Conflito algo mais algo mais que ninguém quente, quer abrir a fervoroso. mão, né? Cada um tem o seu pensamento. Então vamos lá que eu vou explicar. Bom, gente, conflito é o seguinte, vamos supor que o Alexandre fala assim, olha, eu gosto muito da cor verde clara. Inclusive eu vim aqui hoje representar a minha cor favorita. Certo? Não vim não. Verde eu não gosto. Não gosto não. Eu não gosto não de verde. Então me fala a cor que você gosta, Alexandre. Azul. Azul. Então, Alexandre gosta muito da cor azul. E você, Preto. Luciano? Preto, né? Veio representando aqui a cor que gosta, certo? Ele usa porque emagrece. Deixa quieto. Mas aí vamos lá, Alexandre, cor azul, Luciano, cor preta. E aí vocês pegam e falam um pro outro, olha, eu gosto da cor azul e o Luciano gosta da cor preta. Tá tudo bem. Eu respeito, não sei se vocês perceberam conversando ali antes de entrar. E o Cleiton, né, ele me disse em posicionamento dele, eu falei assim, olha, eu respeito você, mas eu não concordo. Sim. Conflito, gente. Conflito, o que é um conflito? Divergência de ideia. Então, uma pessoa tem uma opinião, a outra tem a outra, se respeitam. Respeito vocês, né? Mas não deixo concordo. Claro a minha posição. Exatamente, que também tem a ver com comunicação não violenta, que eu já vou explicar para vocês, tá? Confronto, né? Gosto da cor azul, gosto da preta, mas a azul é mais importante que a preta. A preta não é nada. A preta não vale absolutamente de nada, porque a azul é melhor. Aí vem... Aí vem a cor preta, né? Não, como que você tá me ofendendo, a cor azul, que não vale de absolutamente nada. Confronto, gente. Então, por isso que eu acho que guerra, confrontar, conflito é saudável para a relação humana. Né? As pessoas têm conflitos e tem que ter mesmo. Porque se eu estou numa mesa que todo mundo pensa como eu estou na mesa errada. Certo? Então, por isso que eu penso que métodos adequados de solução de confronto, para mim, deveria ser, e não conflito. Mas, enfim, são esses institutos, né, que visam o quê? A restauração das relações humanas, né, e bem como a autocomposição. Então, diferença primeiro de mediação e conciliação. Lá no Código de Processo Civil, ele mesmo trouxe essa diferença. Então, o Código de Processo Civil fala assim, olha, o conciliador, que tem a ver com conciliação, atuará preferencialmente em casos que as pessoas não tenham tido um vínculo anterior, né? E o conciliador, ele pode dar sugestões. Vamos dar outro exemplo? A gente gosta de ser prática, né? Vamos supor que o Luciano está no trânsito, né? Estava vindo para cá no trânsito, no carro dele, e ele estava totalmente atento ali ao trânsito. E ele parou ali no semáforo, certo? Ele parou super atento ao semáforo, né, e etc. Quando ele para, vem um carro e bate atrás. Vou xingar. Vamos lá, que hoje vai aprender as práticas restaurativas. Antes você xingaria, mas vamos lá. E aí você pega, né, e fala assim, olha, né, eu estava lá, o carro bateu. Vou xingar. O carro bateu em mim e eu tenho razão, né? Até então tem um conflito, ele fala que tem razão. Só que o carro de trás também fala assim, olha, ele que estava... Ele brecou do nada. Ele brecou bruscamente e eu bati por conta disso. Tem um conflito, correto? Só que eles descem do carro e começam a se xingar. Gerou o quê, gente? Um confronto. Certo? Então vamos lá. Tem um confronto. Vocês se conheciam antes? Vamos supor que vocês não se conheciam. Então a conciliação, ela visa o quê? Um vínculo, né? Na verdade, ela visa pessoas que não tinham vínculo anterior, né? De relação nenhuma. Sim. Então, chegou o confronto, não tinha vínculo anterior, se aplica o quê? A conciliação. E aí vocês vão ter que entrar com uma ação para resolver essa questão, esse confronto. Só que as posições são muito controversas. Você diz que ele bateu em você bruscamente e ele disse que você parou bruscamente.
Então, inclusive também de acordo com o Código de Processo Civil, fala que primeiro tem que acontecer uma conciliação. Então, vocês chegam aqui sim numa conciliação no Poder Judiciário, né? Tem ali um conciliador, então vamos supor que vocês são as partes, né, que bateram, que colidiram. Tem aqui um conciliador que ele vai chegar, vai aplicar as práticas, né, as ferramentas, né, ferramentas, princípios e valores, vão empoderar vocês para que vocês resolvam as questões de vocês. Mas como a questão é controversa, vamos supor que o dano ficou em R$5.000. Só que a questão é controversa. Você tem provas a seu favor, ele também tem provas ao favor dele. Então, eles chegam numa composição, gente... Porque... De meio a meio. E aí, quem vai propor esse meio a meio? O conciliador. Porque o conciliador, ele pode sugerir. Então, ele aplicou ali as práticas, as ferramentas, os princípios, os valores e falou assim, olha, já que a questão é R$5.000, né? Só que um quer pagar, um quer 5.000 e outro quer 3.000. Ele propõe R$4.000. Porque o acordo, ele é isso, gente. O acordo não é um jogo de perde-ganha. O acordo, as pessoas, elas abrem mão de algo e chegam a um consenso. Por quê? Não querem assumir o risco. E porque muitas vezes, agora eu vou te colocar numa furiosa. Porque, existe a lei. Claro. Então, lei X. Exemplo, vou dar um exemplo bobo. Após 5 anos da dívida não pode ser cobrada. Legal? Não está lá? Está lá, né? Não pode ser cobrada de nenhum jeito. Sim. E por que grandes bancos, grandes empresas vão lá, cobram pessoas após os 5 anos passados e o juiz aceita? Por quê? Eu vejo que há a interpretação do juiz. Sim, sim. Só que não tinha que ter. Se existe uma lei e está escrita essa lei, siga essa lei. Ponto, acabou. Não tem que ir para um lado ou para o outro. Isso faz com que nós, cidadãos, aqui embaixo, veja você, autoridade, como puxando sardinha para um ou para outro. É o que eu vejo. Não estou falando que eu esteja certo, que nem que sou dono da verdade. Sim, mas vou repetir. Eu acho que é assim. E muitos casos assim, ou causas que a gente vê, troca ideia com pessoas, vê que muitas vezes, 90% é puxando a sardinha para quem tem mais dinheiro. E aí te faz refletir. Não é possível. Onde está essa lei aqui? A lei está dizendo isso, isso e isso. Pô, mas ele tinha que ir para esse lado. Por que eles foi para esse? É porque assim, né, Alexandre, tem uma lei, certo? Mas a forma que essa lei é interpretada, ela pode ser diversa. Entende? Então tem uma lei, mas somos seres humanos. Então, quem faz a interpretação dessa lei? A pessoa que acha que tem razão, então vai interpretar em favor dela. Nesse caso aqui, se eles não fizessem um acordo, né, se vocês não, nessa suposição, se não houvesse um acordo, cada um acha que tem razão e pegaria a lei que ia interpretar essa lei da forma que convém. Mais ou menos. Entende? Porque se eu tenho você como advogada e ele tem o outro advogado, e você, por um acaso, conhece esse julgador, não vou ficar falando, esse julgador, você tem grandes chances de fazer o Luciano perder. Mas aí já é uma questão. E isso você sabe, porque é relacionamento e é normal. Eu não vejo, eu respeito você, mas eu não vejo isso como normal. Eu acho que o juiz... Não, normal que eu tô falando no decorrer da vida, que a gente vê que acontece. Não tô falando que deveria acontecer e não tô nem falando que é justo ou que é certo. Eu estou falando que é muito difícil você ser juiz, você conhece o Luciano 10 anos e me conheceu agora num fato, e você defender a minha causa como justa. Sendo que você vai na casa do Luciano jantar. Mas aí ele tem que se julgar incompetente ao caso. Por isso que eu acho... Então, mas não acontece. Isso, mas aí... Mas cabe ao advogado, cabe às pessoas que sabem disso, levar essa questão para o Conselho Nacional de Justiça e resolver lá. Aí ele vai dar uma ligada e fala assim, não, vou continuar aqui, tá bom? Mas aí... Não, é assim, infelizmente. Mas aí tem vários procedimentos para combater essa questão. Sim. Né? Não acho certo, nunca vou achar isso certo, né? Porque se o juiz ele está envolvido em uma causa, ele tem que se julgar incompetente. Sim, pô. Né? Mas partindo da premissa, né? Partindo do ponto que o juiz ele tem que ser imparcial e tem que julgar ali de acordo com as provas, é isso que acontece. Então, as pessoas, para não assumir riscos, né, para não colocar a vida na mão de um terceiro imparcial, é por isso que existe a conciliação.
Então, conciliação, né, as pessoas não têm um vínculo anterior e o conciliador ele pode dar sugestões. Mediação, o que o Código de Processo antes Civil de chegar fala? no julgamento. Não, isso é termo conciliação. antes, não é Agora isso? eu vou explicar a mediação. A conciliação não tem vínculo anterior entre as partes e o conciliador aplica as ferramentas, princípios e valores e ajuda ali a composição. Tá. Na mediação, a lei fala que o mediador ele atuará preferencialmente em casos que as pessoas têm uma relação anterior, como direito de família, né, que a pessoa que tem ali uma questão de divórcio, de guarda, de convivência, de visita, né, convivência e visita não, gente. Sim. Convivência porque pai, me corrijo aqui, pai não visita, pai convive. Então, questão de divórcio, né, de guarda, de convivência, etc., é uma mediação porque as pessoas têm um vínculo anterior. E o principal objetivo dessa mediação é restaurar as relações humanas. As pessoas estão ali desgastadas, tiveram vínculos anteriores. E o mediador, ele não vai ficar sugerindo, ele vai auxiliar, ele vai empoderar essas pessoas para que elas resolvam as questões dela. Tem alguém melhor para resolver a vida? Tem alguém melhor para resolver a sua vida do que você mesmo? Tem alguém melhor? Ninguém sente a dor que eu estou sentindo, é mais ou menos assim. Então, né? então o mediador, né, ele atua nessa questão de restauração. Então, ficou clara a diferença entre conciliação e mediação? Agora vem a justiça restaurativa. Você quer falar algo antes ou quer que eu explique? Nesses casos de mediação ou conciliação, onde que é mais difícil chegar num acordo? Onde que a resistência é maior ou é relativo? É porque, assim, depende do grau de angústia que a pessoa esteja passando. Então, tem muitas pessoas, até na área trabalhista, né, tem empregados que eles estão tão magoados, tão chateados, porque até na esfera trabalhista, né, o que é tentado ali na audiência é uma conciliação, né? Então, quando o juiz ele tenta ali uma conciliação, a pessoa não quer nenhum tipo de acordo porque ela quer a vingança, porque ela está chateada, ela está magoada com o que aconteceu. Se sentiu injustiçada, usada. Humilhada. Então, é por isso, o que a gente faz? A pessoa tem que estar aberta para conciliação, para mediação. Porque o conciliador e o mediador, ele está ali para aplicar o quê? As ferramentas, né, os métodos, etc. Mas se a pessoa não estiver aberta, ela vai ficar resistente. Entende? E aí, o que é a JR, né, carinhosamente chamada que é a Justiça Restaurativa? Ela também, né, é um instituto que visa restaurar as relações humanas, mas transformar o indivíduo. Então, quando eu fiquei sabendo, conheci o podcast de vocês, eu achei muito bacana, até conversei com o Alexandre, porque vocês trabalham de forma restaurativa. Vocês buscam as histórias das pessoas, né? Aqui uma contação de história, não é? Estou aqui contando a minha história. Experiências, Isso. etc. E a JR, como que ela acontece? Ela acontece através de círculo, né, restaurativo, que pode ser de convivência, de celebração, de ela confronto. Ela tem psicólogo, alguma coisa assim? Não, quem atua, quem é o guardião desse círculo é o facilitador. E ele tem que ter uma formação específica, né? Inclusive até fez uma pós-graduação nessa área, né? E aí é feito toda essa... Mas o que é utilizado? Essas ferramentas, né? A comunicação não violenta, gente, ela é muito utilizada também. Que eu já vou explicar o que ela é, né? E ali tem todo esse círculo, essa contação de história também para resolver questões. Então, tanto pode resolver questões, confrontos, como pode celebrar, também como pode ser questão de convivência. Diferente da mediação e da conciliação. Ninguém marca uma conciliação e mediação para celebrar, para ter uma convivência. Marca para resolver um tipo de questão. Já na JR, também tem essa intenção de restaurar as relações humanas, mas também transformar o indivíduo nessa convivência, nesse círculo restaurativo. Luciano, o papo tá bom, mas já estamos acabando o tempo. Hoje a gente não chegou nem na metade das perguntas. A gente vai... Porque vai fluindo o papo, né? Sim, para uma outra vez voltar, para a gente dar continuidade. Claro, se você gostou. Se não gostou, tá tudo bem também. Sim, gostei. Tá tudo bem, a gente vai lá, manda o juiz julgar a causa e tá tudo certo. Vamos lá. Uma pergunta que é meio... Tu não falou que ia fazer a tua pergunta? É a minha pergunta, Mas nem vai dar tempo da gente falar sobre a comunicação não violenta, só para fechar? Então, vai lá. Só para fechar?
Porque o que acontece, né? Esses métodos, a gente nem vai falar sobre... Depois a gente fala sobre a questão do palestrante, né? Isso. Etc. Que a Tem gente muita não vai coisa pra conseguir. gente... Exato. Que a gente, né, se divide em 10, né? É que a tua resposta gera uma pergunta, É, né? Aí a gente acaba vai gerando. indo, é. Mas eu gostei muito, é muito bacana, né? E tá aqui falar o que a gente faz é interessante. E aí o que acontece, gente? A comunicação não violenta, que ela tá dentro desses institutos, ela tem 4 pilares. Ela tem a observação, ela tem o sentimento, a necessidade e o pedido. Então, qualquer situação que vocês me coloquem aqui, tem uma situação rápida para contar que vocês não gostaram, para eu colocar a CNV, Vai. que é a comunicação não violenta? Ah, o cara bateu na minha traseira lá, eu fiquei doido. Tá, então vamos lá. O cara bateu na traseira do carro Vai. dele, né? O que acontece? Primeiro ponto, observação. Olha, observei que você bateu no meu carro, certo? O sentimento, você ficou doido. Ah, xingar logo. Que sentimento é esse? Frustração, Já né? perdeu a causa, ficou gritando, perdeu a causa. Juiz, ó, ficou gritando, me xingou. Não, mas aí ele, perdeu a causa, ele perdeu a causa. aprendeu que a CNV, ele aprendeu que a comunicação não violenta e vai chegar lá e vai saber resolver, né? Então o que? Ele observou Se aprende, a questão, né? Ficou frustrado, o sentimento. Qual é a necessidade? A necessidade dele é o quê? De ser compreendido Ressarcido. e ser ressarcido. E o pedido? O pedido, diante de todos esses pilares que eu falei aqui, dessas questões, ele vai saber fazer o pedido. Ele vai falar do que ele observou, falar do sentimento dele, da necessidade e, por fim, vai fechar com o pedido. Então, a comunicação não violenta, gente, não é baixar a cabeça, não é aceitar o que as pessoas falam. Pelo contrário, é ter uma comunicação assertiva, é saber se posicionar para resolver as questões. E é Legal. isso. A minha pergunta é a seguinte, Daphne. Ela é fantástica nas respostas, então a gente fica. Se pudesse, ficava aqui umas 3 horas. A pergunta é a seguinte, mas é meio que uma brincadeira a pergunta. A pergunta é, eu vou aposentar, Daphne? Essa é a pergunta. Eu vou aposentar? Aí eu tenho Tô cansado. Aí eu tenho que fazer um planejamento previdenciário, né? Analisar toda a sua questão. Eu, pra fi- saber. eu fiz uns cálculos, Tem, né? tem um padrão de preço ou não? Como assim? Que você cobra, é um padrão ou ele é específico Não é um por cada padrão. cliente? Não é um padrão, porque a gente segue a tabela dos advogados da Você OAB pode São falar Paulo. ou não? É Fica porque- ruim falar? Ou... Eu acho porque assim, como a gente Tá. tem um código de ética, Tá. né? Então a gente não pode sair falando de valores e preços Tá. e etc. Mas o que eu posso falar? Posso falar que tem uma tabela da OAB São Paulo, que todos têm acesso a ela. Então basta colocar lá no Google, O quê? OAB São Paulo, né, ou tabela da OAB São Paulo 2025, que lá tem os valores que o advogado ele precisa cobrar. Né? Porque, como qualquer outra profissão, para a gente saber tirar uma dúvida, a gente teve que fazer 5 anos de faculdade. Eu fiz 3 especializações em direito previdenciário, uma pré-reforma, pós-reforma, fiz outra especialização, outra pós-graduação de Bom, servidores não parou de públicos. estudar até hoje. Isso, Nem né? vai parar. Voltada a servidor público, ao agente público, que o policial militar, né? O militar ele não é servidor, ele é agente. Então, para a gente fazer, né? Para saber tirar essa dúvida, né? Tem que Tem estudar. que ter um escritório, manter, ter gasto. Então, por isso que a tabela da OAB ela precisa ser aplicada. Tá? Então, para te aposentar, vai ser necessário fazer toda essa Esse estudo, análise, análise. todo esse estudo. Mas vou te falar, pra vale saber. a pena. Principalmente aquelas pessoas que faltam ainda 5, 10 anos. Vale a pena investir numa estratégia, num estudo. E você falou a palavra-chave, investir. É um investimento. Por quê? Se a pessoa não investe porque ela acha que é um gasto, lá na frente, se a pessoa receber... Ela acha gente, que é bobagem, mas não é não. se ela se aposentar por conta própria, recebeu a primeira parcela, é irrenunciável. Ela vai ganhar a vida inteira Você um valor... disse que está acordado. Exatamente, um valor que poderia ser diferente se de repente ela esperasse 3 meses, 1 ano. Mas como ela não procurou um profissional, não investiu, vai ter que assumir a consequência pelo resto da sua vida, literalmente. É isso aí. Agora entramos no funil do Pod Alfa, que é o Bate Alfa. Eu faço perguntas e você responde reto e direto, pragmático. Sem muita firula na mente, porque você fala bem, então eu também falo bem aqui, então não vou te deixar tu e tem pensar cronômetro. muito. Tô me sentindo no acerte ou caia. Exatamente. É Vou mais, cair aqui, Não sim. perco um, muito bom. é mais ou menos o Marília Gabriela, você bate papo reto e direto. Ah, Um momento que ficou marcado na sua vida. e tem que ser direto, mas é uma pergunta tão profunda e tem que ser Não, direto. você pode falar, mas tem que vir o que vier na mente primeiro. Bom, eu sou cristã, né? Você já sabe disso.
E assim, o momento que ficou marcado foi quando, né, eu tive ali uma experiência com Deus, né, um encontro com Deus. Então, esse momento ficou exatamente marcado, né, para mim. Eu não vou conseguir explicar aqui o que é esse encontro, Humanamente etc, falando. né? Mas foi um momento marcante na minha vida, né, espiritual. Agora, né, sem ser espiritual, foi o momento ali da minha formação, né, o momento que eu atuo a cada dia na minha profissão, o momento que eu estou com a minha família. Então, esses momentos são indispensáveis. O que te faz ter sentido na vida? Então, a minha missão de vida é servir a Deus e servir as pessoas. Então, eu acho que eu estou nesse mundo para isso, né? Eu tenho as minhas atividades, a gente tem tanta coisa, tantas tarefas, né, no nosso dia a dia, e eu gosto, né, de estudar, de trabalhar, mas eu acho que eu estou aqui para isso. Dentre tantas essas tarefas, né, no meio de tudo isso, eu estou aqui para cumprir o meu propósito, que é servir a Deus e as pessoas, ou seja, garantir justiça, né, ser indispensável a administração da justiça servindo essas pessoas. Seria bom, estava olhando para ti agora, você falando, e seria bom se com o passar do tempo você se reunisse com amigos de formação para fazer algo filantrópico, né? Algo que ajudasse pessoas que não têm condição, mas que vocês fossem patrocinados por outras empresas, etc. Eu acho que seria um negócio muito bacana, porque vocês seriam remunerados e vocês ajudariam quem não tem dinheiro para pagar um especialista. Isso. É um negócio legal de se pensar. Isso no futuro é uma ideia bacana, né? Mas assim, o que me deixa mais tranquila, Alexandre, é que o nosso governo ele é muito bom. Então tem a Defensoria Pública, tem a Defensoria Pública da União, para garantir, né, a pessoa física. Essas pessoas que infelizmente são hipossuficientes financeiramente falando, né? Então isso nos acalenta, né? Porque a gente precisa fazer o nosso trabalho e receber por isso, né? Tem que acontecer, né? A pessoa é tem igual que... meus amigos querendo pedir para me fazer de graça. Não tem como. Não dá, gente. Eu né? trabalho e vivo disso, eu vou fazer de graça. Você tem que receber para trabalhar, né? Mas, graças a Deus, nosso governo tem todas essas opções. Algo que você perdeu em algum momento da sua vida, mas que você recuperou. Algo que eu perdi em algum momento da minha vida, mas que eu recuperei. Pode ser um sentimento, às vezes, acontece. Gente, mas que profundo, né? Deveria ter visto essa parte. Bolou aula do podcast, faltou no colégio, no colégio do podcast. Não, eu tenho uma Agora não interpretação sabe. diversa, porque eu assisti. Bom, gente, o que assim... Falar que perdeu algo, porque assim, até da minha filosofia de vida, a gente não gosta de perder as coisas. Então, se eu me proponho a fazer algo, eu não vou perder. Né? Claro que eu vou buscar não perder. Porque eu acho que se a gente faz alguma coisa, a gente é alguma coisa. Então, se eu faço alguma coisa, qualquer coisa, eu vou ser qualquer coisa. Então, eu sempre procuro dar o meu melhor ali no que eu, né, me proponho a fazer. Então, questão de perder algo... Eu acho que o que eu busquei, eu fiz de tudo, dei o meu melhor e continuo na luta. E a consciência está tranquila. Uhum. Se eu colocasse você numa sala com pessoas que já passaram por sua vida, quem você abraçaria primeiro? Bom, né, pessoas que passaram pela minha vida, que não estão mais aqui, são os meus avós, né, meu avô paterno e meu avô materno, né, então, obviamente, penso neles. Né, que eu tive assim muito, eu senti muita falta deles na minha formatura, né, infelizmente eles não estavam vivos para ver esse momento, então obviamente seria, né, os vovós, vovôs. Os vovôs. Um projeto que gostaria de realizar? Bom, eu tenho vários projetos em andamento, né, então eu vou falar de aperfeiçoamento desses projetos. Né, eu tenho um Papo Previdenciarista, que é uma comunidade que eu criei, justamente... ela é uma comunidade que ela acontece mensalmente. São encontros. Ela é presencial. Isso, ela começou presencial no meu escritório com 6 advogados, porque quando a gente se posiciona, e é isso que é o legal, e é isso que eu falo para os colegas advogados, né? Quer ser visto, se posicione, seja um especialista. Quem não é visto não é lembrado. Exatamente isso. Então, pegue todas as oportunidades para ser visto. Então, como eu me posicionei como advogada previdenciarista, as pessoas, os advogados também começaram a me procurar para tirar dúvidas, né, fazer parcerias, mentorias e etc. Eu criei um Papo Previdenciarista.
Muito legal. No meu escritório começou com 6 advogados, mas isso se expandiu, então eu tive que partir para o online, Tá. né? Para que todos ali ficassem. E aí você só abre para profissionais participarem, Isso. não pessoas que estejam interessadas no assunto de vocês. Não, Porque é só- um assunto mais reservado. E é mais técnico, né? Então, uma pessoa que não tem esse conhecimento técnico não vai Vai conseguir ficar se boiando aperfeiçoar. lá. Exatamente. Então, eu criei esse Papo Previdencialista, que é essa comunidade 2023, e a cada dia eu tô aperfeiçoando, né? Vai Legal. abrir a próxima turma, a 5ª turma, no próximo mês agora. E a intenção é aperfeiçoar, né, dela, né? Eu também faço mentorias, né, que partiram dela, dessa procura dos colegas, mentoria do curso. Então, a intenção é aperfeiçoar esses projetos que já estão em andamento, né? Se eu pudesse voltar no tempo, Se eu pudesse voltar no tempo... Olha, gente, eu acho que vai ser a mesma pergunta lá de perder algo, né? Porque, assim, se eu pudesse voltar no tempo, o que eu faria? Essa é a pergunta? É que tudo depende da criação. Vocês falam de histórias, né? Então, vocês buscam lá atrás a questão da história e etc. Então, como eu sempre fui, né, ensinada a me planejar, a ter estratégia no que eu quero, então, eu acho que aquilo que eu queria alcançar de estratégia, ou eu estou no caminho, ou eu já alcancei. Então, fazer algo que eu não deveria ter feito, eu não penso dessa forma. Né? Acredito que muitas pessoas têm essa questão, poxa vida, se eu tivesse feito diferente, se eu não tivesse... Mas, graças a Deus, eu acho que eu estou no caminho certo. Um desejo? Bom, o desejo, ele vai, para mim, vai ser semelhante à minha missão. Né? O meu desejo é continuar servindo a Deus e as pessoas e sempre aí em busca da justiça. Um som? 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 Um som. Eu gosto muito do som, assim, de tranquilidade, sabe? De paz. De paz, sabe? Silêncio. Quando você vai na praia no final da tarde e você sente a paz ali, você sente Deus ali, é o seu momento. Eu gosto daquele som das águas, né? Um sentimento ou atitude humana que você não aceita. Desrespeito, né? São vários, né? Se a gente for falar aqui, quando uma pessoa não reconhece a humanidade da outra, né? A gente fala muito de escutar ativamente. Empatia. Empatia, mas a empatia, ela é muito falada hoje em dia, né, Alexandre? Mas ninguém se dá valor. Mas pouco praticado, Mas né? o que a pessoa pensa como empatia hoje? Essa palavra empatia está na moda junto com a gratidão. Isso. Mas de gratidão muitas vezes não tem Isso. nada e empatia muito menos, Então, não é verdade? mas o que acontece, Alexandre e Luciano, a empatia, a meu ver, é uma troca de lentes. Então, eu pego a lente, o seu óculos e coloco. Então, eu vejo a sua vida pelo seu olhar. Isso é empatia para mim. Eu não posso querer ter empatia com o meu olhar. Isso seria egoísmo. Foi profunda essa. Né? Olha. Também tem a escuta ativa. O escutar é diferente de ouvir. Então, nesse momento, né, vocês estão aqui, certo? Todos estão me ouvindo. Vocês, as pessoas que estão nos assistindo, estão me ouvindo. Mas será que está me escutando? O escutar ativamente, gente, é quando a pessoa, ela escuta de forma atenta. Dá Então, atenção. não é aquela pessoa que está ali ouvindo e não vê na hora de rebater, de dar uma resposta. Isso é ouvir. A pessoa ela tá só ouvindo, não vê a hora de eu terminar de falar para dar uma resposta. Eu nem terminei de falar, ela já tem uma defesa. Ouvir. O escutar ativamente é você escutar, prestar atenção em todos os pontos. Se tiver uma resposta, ok. Se não tiver, ok também. Então precisa disso, né? Precisa de empatia, de fato, de escuta ativa, para que todos sejam reconhecidos em sua humanidade, né? Algo que te faz sair do sério? Então, eu acho que tem todas essas questões, né, de falta de respeito, falta de reconhecimento da humanidade, de todos. Mas na vida a gente vai se aperfeiçoando. Eu gosto muito de autoconhecimento. Então, quando a gente se conhece, a gente fica chateado com determinada situação, porque a gente é ser humano, mas a gente não sai do sério a ponto de sair de mim, sair do controle. Né? Então, eu acho que tem várias questões desagradáveis, né, que fazem com que eu fique chateada, mas sair do sério, né, quebrar tudo e etc., o autoconhecimento faz com que a gente se mantenha e faça o que está ao nosso alcance para que a gente possa mudar, né, fazer a nossa parte. Um livramento?
Eu acho que todos os dias, quando a gente acorda, a meu ver, Deus nos livra. Né? Então, eu já me livrei, assim, de tanto acidente, né? Aí pensei que ela ia falar, eu já me livrei de tanta gente. Não. Por exemplo, às vezes... Tanta gente. Acontece... Tem uns, não tem? Tem uns, Daphne. Que Deus livra, que é legal. Mas aí cabe a nós, né? Sim. Falar, Dá o finish, né? Exatamente. A gente tem a nossa participação. Sim. Né? Mas às vezes, por exemplo, eu queria sair tal horário e acontecia alguma coisa. Já aconteceu isso comigo. E eu fiquei chateada. Falei, poxa vida, eu vou chegar atrasada. Mas aí eu fiquei sabendo que lá na frente teve um acidente, que se eu tivesse saído antes, Livramento. eu teria até falecido. Talvez, é. Então eu acho que livramento, Deus nos livra todos os dias. Quando a gente levanta, né, sai da cama e prossegue. Uma pessoa para sumir e uma pessoa para trazer de volta. Essa pergunta... Olha, eu vou voltar à filosofia aqui do meu discurso, né, gente? Eu acho que as pessoas não têm que sumir. Né? Eu acho que se a gente vê que a pessoa ela é tóxica, né, no nosso ponto de vista, etc., cabe a nós cortar relações, gente. A pessoa só me atinge, Alexandre e Luciana, se eu permitir. Até onde eu permito. Se eu permitir. Então, para mim, não tem aquela questão da pessoa ser insuportável. Eu né? demorei para entender isso, sabia? Mas é o autoconhecimento que as pessoas... Não, por causa do meu espírito misericordioso. Eu ficava perdoando, até achando que ia mudar um comportamento, mas passa-se ano, uma década, 2 décadas e não muda. Mas aí cabe a nós Entendeu? o quê? Aí eu comecei a me policiar, eu me afastar, Exatamente. Fazer o meu e viver mais em paz. Você poderia muito bem, Alexandre, falar assim, mas essa pessoa é tóxica, mas fica do lado dela. Essa pessoa é ruim. Gente... É a mesma coisa que ficar do lado do usuário de droga. Você não gosta da droga, quer ficar do lado? Sim, do porco espinho. Vai ser toda hora ali, né? Isso aí, machucado. Exatamente. Então, eu acho assim, as pessoas precisam, né, Alexandre e Luciano, ter autorresponsabilidade. Então, imputar a alguém a responsabilidade de me magoar é muito fácil, eu tiro a minha responsabilidade. Então, se a pessoa me magoa, o que eu faço? Me distancio, corto, saio de perto. Tá me machucando, então, né? Exatamente. Então, pessoas que, de repente, eu percebi que eu não tinha afinidade, que faziam mal para mim, eu me afastei. Pessoas que fazem bem para mim, né, que têm ali a mesma afinidade, pensamento que eu me aproximo e tá tudo bem. Um amigo... Um amigo? Amiga. Amiga? Então, venho várias pessoas em mente, mas eu vou falar aqui da minha melhor amiga, que é a minha mãe. Minha mãe, parceiraça, Isso eu concordo minha melhor com você. amiga. Apesar de não conhecê-la, eu concordo com você. Não há melhor. Ela deve estar assistindo esse podcast, que ela é minha fã número 1. Não há melhor. Isso eu tenho certeza que a senhora é a melhor. O que eu mais preciso? O que eu mais preciso, eu acho assim, que as pessoas mais precisam é buscar a sua missão e a sua essência. Né? As pessoas precisam... Se autoconhecer. Isso. Já percebeu que eu gosto, né? Do autoconhecimento, né? E vocês, olha que bacana. Por isso que eu achei muito bacana esse podcast de vocês, né? Pod Alfa, que faz com que a gente, o quê? Se conheça. Porque às vezes a gente segue o nosso caminho, mas não sabe quem a gente é. E essas perguntas são reflexivas. Então, vocês já cumpriram aqui 2 pontos da justiça restaurativa. São restaurativos sem saber. E é muito bacana isso, né? Então, eu acho que isso tem tudo a ver, né, com a missão de vida que a pessoa busca. Se ela se conhece, ela vai em busca disso que ela tem, né, dessa missão dela. Mostra pra ela o que tá faltando muitas vezes, né? Isso. Mas se a pessoa... Primeiro, ela tem que se conhecer e verificar qual é a missão dela aqui na Terra, nesse mundo. Para mim, servir a Deus e as pessoas. Com isso, eu vou buscando a minha essência para poder, cada dia que passa, se aperfeiçoar nisso. Pod Alfa. Pod Alfa é? Bom, Pod Alfa, gente, eu conheci, né, e estou aqui. Fiquei muito feliz e honrada pelo convite, né? E assim, eu acabei de falar sobre isso aqui, eu vejo que vocês trazem, né, métodos, princípios e valores restaurativos. Vocês fazem com que as pessoas busquem suas origens, né? E eu acho assim, se a pessoa não sabe de onde ela veio, ela não sabe para onde ela vai. Então, vocês buscam essas origens, essa contação de história, essas perguntas reflexivas. Então, Pod Alfa é restaurador, né? É enriquecedor e eu amei estar aqui hoje. Daphne Damasceno, ela é? Ela é corajosa. Sem ser simplista. Fale o que acha. Ela é corajosa.
né? Ela é resiliente, ela é corajosa, ela sabe o que ela quer, né? Então ela vai em busca aí da missão dela aqui nesse mundo com as ferramentas que ela encontrou e se aperfeiçoou. Quer mandar um beijo, um abraço, pessoal? Sim, primeiro para minha mãe, para os meus pais que estão aqui assistindo, né? Um beijão para vocês, para minha família, para os meus amigos, para meus colegas de profissão. E continuem assistindo o Pod Alfa, que vocês não vão se arrepender, porque eu me apaixonei. E muita gratidão também a vocês. Né? Obrigado você. Não é a gratidão, né, na moda que está por aí, é de fato, né, um reconhecimento. Gostei muito do trabalho de vocês, dessa parceria que vocês têm, dessa missão que vocês têm de buscar essas histórias, de, né, aflorar isso nas pessoas. É o que nós estamos precisando, então, muita gratidão. De mais pureza, né, no coração. Sim, o povo tá tudo cheio de maldade, para. Quer dar um ressalve, seu Luciano? Agradecer a presença, Doutor Septura. agradecer a confiança, porque não nos conhecíamos, né? Então, confiou na gente. Só agradecer aí o bate-papo e a confiança. E ela te deu uma esperança, tá me dando dicas aí, né? Acho que em breve... Te deu esperança, em breve né? precisarei dos serviços dela, hein? Em breve, soltar rojão. Tomara, não, quem sabe, em breve. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus e até lá.